estudando, né, o conhecimento do diagnóstico do novo ensino médio. E que nós tenhamos um dia de paz, de muitos estudos, e que todos, né, possam participar. Isso é o bem das famílias, dos nossos alunos, envolve carga horária do professor, e que nós tenhamos um dia muito agradável. Dentro do novo ensino médio, a nossa escola, em termos de estrutura, ela está uma das melhores do estado. E já fico aqui um convite para vocês, no dia 27, segunda-feira, às 15 horas, nós vamos estar reinaugurando, né, 4 ambientes em nossa unidade escolar. O laboratório de matemática, laboratório de química, laboratório de física e biologia. Como a nossa escola, desde 2017, nós recebemos o EMIT, e o que eles tinham falado, prometido para nós, que os laboratórios receberiam uma excelente estrutura, e que chegou agora para nós essa estrutura. Eu, principalmente a professora Karina, estamos ali umas 2 semanas organizando e montando os laboratórios, Química, Física e Biologia, Matemática está quase tudo pronto. A imensidão de materiais para que nós usufruir com nossos alunos. Equipamento de primeira. Eu quero ver uma escola particular que tenha tanto material. Ontem, conversando com o professor Marcelo, que trabalha na rede particular, e ele mesmo falou, eu quero ver esses equipamentos nas escolas particulares. Equipamentos caros, e que na segunda-feira, né, nós vamos dar valores, estou anexando todos os valores que foram investidos nos equipamentos. A professora Camila também ajudou no laboratório de matemática, junto com a Carla. Vários professores também, no laboratório de Química, Física e Biologia. E usar, né? Preparar, e de dia 27 em diante já vamos poder estar usando esses materiais, já pensando também ano que vem, né? Cada vez mais estrutura, vamos melhorar mais ainda a nossa internet. Temos ainda o laboratório das humanas, depois nós vamos reunir, né, com o pessoal das humanas para ver o que podemos estar melhorando e refazendo. E assim, cada vez mais dando suporte, né, que a escola Ivo Silveira está a menina dos olhos da sede. Vamos receber, espero não queimar minha língua, mas eu acho que isso é verídico, né, porque a sede já entrou em contato para que em breve o governador estará aqui em nossa unidade escolar. E a escola mesmo está se caminhando, né? A gente está trabalhando, a gestão está trabalhando dia a dia para um melhor ensino. Essa é a nossa proposta, e eu acredito que seja a proposta de todos, para terminar esse ano letivo com chave de ouro, e ano que vem mais ainda. Então, o que a gente puder estar fazendo para uma melhor educação, para uma melhor infraestrutura das escolas, da nossa escola, isso vai afetar diretamente os alunos, e que está acontecendo já. Só vive falando do IVA, ano que vem eu quero Ivo Silveira, eu quero estudar aqui matrícula. Então, esse é o nosso pensamento, trabalhar cada vez mais por essa educação maravilhosa, que é essa família maravilhosa, que é o Ivo Silveira. E dia 14 de outubro, véspera do dia do professor numa sexta-feira, não haverá aula, está no nosso calendário, e numa quinta-feira à noite, uma confraternização com show de prêmios, para conversarmos, para brincarmos um pouco, para divertir, para o que a gestão está organizando, o grupo de professores, para esse dia do professor, com todos os procedimentos, sem aglomerações, etc, etc. Então, um excelente dia de curso,
que a paz esteja com todos nós e que sejamos, né, que sairemos satisfeitos desse dia de hoje. Um bom curso e vamos estar aqui para acompanhar. E, por favor, né, as câmeras, a gente quer ver aí o rostinho de cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado. Ok, obrigado, Adriano. A gente vai começar a fazer a abertura aqui com um videozinho, tá? Porque essa semana muito foi falado a respeito do Paulo Freire, né? E então a gente vai fazer, passar um vídeo, né? Para que a gente possa fazer uma reflexão, né? Sobre a importância das obras e de todo o trabalho, né? Desse educador tão importante, né? Para a educação brasileira e mundial, né? Vou encaminhar aqui o vídeo. Maravilhosa tecnologia de um celular. Olha, gente, hoje eu tô contando com a maravilhosa tecnologia de um celular sem microfone e um ring light, né? Vamos lá, a gente se ajuda. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é Centenário do Paulo Freire. E eu vou logo contando para vocês, moçadinha, que embora eu esteja o quê? No Chile, o seu Paulinho também precisa vir para o Chile, né? Se exilar durante uma ditadura. Né? Cruz credo, bate da madeira, mas enfim. Embora eu esteja aqui no Chile gravando um filme e não estou fazendo os vídeos para o canal, como de costume, eu espero que vocês estejam assistindo Rita e Migues e saibam que eu não ia deixar que o centenário do seu Paulinho passasse assim batido. Então, uni forças, a editora Grupo Record, que sob o selo Paz e Terra, vai relançar a obra do seu Paulinho, inclusive uma edição bárbara de Pedagogia da Autonomia. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o legado de Paulo Freire, a sua importância, os ataques bizarros que ele sofre nesses momentos, né, de governo fascista. Oh céus, que surpresa! No primeiro ele precisou se exilar e agora no segundo a sua memória sofre troça. E também pretendo dividir com vocês um pouco sobre o impacto dessa obra na minha formação como professora, como pensadora e essa pessoinha comprometida com a boniteza da educação. Então, meus pervertidinhos, minhas pervertidinhas e pervertidinhos também, né? Eu vou começar a discussão aqui de hoje apresentando o Paulo Freire na base mesmo da carteirada. O Paulo Freire, ele é patrono da educação no Brasil. Isso significa que a gente não consegue pensar educação no Brasil sem passar por Paulo Freire, que ele se tornou o nome principal dessa área no nosso país. Quem dera se tornasse também o pilar principal. Mas enfim, um dia a gente chega lá. Ele foi autor de 25 livros, ele é o terceiro autor da área de humanidades mais citado do planeta. Vale contar para vocês que Pedagogia do Oprimido tem mais de 75 mil citações no Google Scholar, né? Mais que os livros do Foucault. Chora, Foucault? Ai, a careca francesa deles perdendo para a nossa careca brasileira. Então, o Paulo Freire é autor de mais de 25 livros. Ele teve a ele outorgado o título, né, de doutor honoris causa por mais de 27 universidades ao redor do planeta. Ele também foi professor na Unicamp, na PUC de São Paulo, na Universidade de Genebra, em Harvard, em Cambridge e na Universidade de Massachusetts. Então, eu gosto de começar na carteirada, na base mesmo. Sabe, essas universidades prestigiosas de elite? O Paulo Freire, por exemplo, é o único brasileiro a constar
como material base para os cursos das universidades de elite de língua inglesa. Então, sabe essas universidades onde os ministros do governo Bolsonaro mentiram no currículo que estudaram? Por exemplo, o Salles, quando magicamente tinha feito um mestrado em Yale, que nunca fez. A Damares, né, que tinha o título de mestra pela Bíblia. Enquanto eles precisam mentir, o seu Paulinho nunca precisou mentir. Mesmo exilado do seu país, ele continuou produzindo e foi convidado a ser docente em todas essas universidades que hoje seus detratores mentem que estudaram lá. Aliás, a lista de ministros, né, do governo Bolsonaro que mentiu no currículo, que estudou em universidade, que tinha título, que publicou artigo, que é tudo mentira, vai desde o Decotelli, né, esse último da educação que assumiu e não assumiu, foi trocado depois, a Damares, o Salles, o Vélez Rodrigues e o Weintraub, né? Só gente da primeira estirpe educacional. Hoje, mais de 90 países têm instituições de ensino e pesquisa freirianas, e o legado que o Paulo Freire deixou para o mundo é um que a gente nunca vai, de fato, né, conseguir mensurar. Ele é reconhecido como talvez o principal nome da pedagogia crítica, uma frente da pedagogia, uma vertente da pedagogia que está dentro do construtivismo. Paulo Freire ele era um construtivista e que acredita que a função da pedagogia é formar sujeitos e que sujeitos possam formar conhecimento. Que a função da pedagogia é que esses sujeitos que se formam e formam conhecimento possam transformar o mundo que eles habitam. A pedagogia crítica do Paulo Freire, porque ela se preocupa com quais conteúdos serão abordados e por que esses e não aqueles, e quais interesses estão sendo entendidos e atendidos, principalmente, quando um currículo escolar é formatado. E embora o seu Paulinho tenha essa carteirada, né, para se apresentar, ele diz numa entrevista da forma mais humilde, né, porque era uma alma de luz, assim, um benditinho, né? Ô Isa, põe ele no meu altar, mais pertinho da Simone de Beauvoir. Obrigada. E aí, esse benditinho do seu Paulinho, ele diz numa entrevista, assim, de uma forma quase pueril, que ele gostaria de ser lembrado como um homem que amou profundamente o planeta, seus bichos, suas águas, seus habitantes, a vida no geral. E é contra esta pessoa que o governo Bolsonaro luta, em especial no Ministério da Educação. Eu fiz esse trabalho, né? Espero que vocês me canonizem depois disso, de voltar ao programa de governo, né? Se é que dá para chamar de programa, se é que dá para chamar de governo desses pilantra bolsonarista. E na página 48, eles dizem que eles vão reformular a educação. Vale contar para vocês que a gente teve o Enem mais elitista da história, reforma educacional. Resta saber para quem. Outra reforma educacional bárbara também que fizeram, os níveis de investimento em educação e ciência, né, em pesquisa, retrocederam 2 décadas no Brasil. Né? A gente volta quase à estaca zero. E aí contar para vocês que lá na página 48 desse programa, né, maravilhoso, eles dizem que eles pretendem, abro aspas, expurgar a ideologia de Paulo Freire. E aí eu estou aqui para lutar por ela. E no que será que se consiste, né, essa ideologia freiriana? Talvez o pilar principal é de que o educando e o educador devem zelar por uma ética, que a educação tem que ser ética. Então dá para entender por que o bolsonarismo a combate, por que durante a ditadura dos milico ele teve que se exilar do país, foi preso como traidor. Eu vou tentar contar a história do seu Paulinho em um tweet. Eu adoro quando a Isa põe o tweet na tela. O seu Paulinho nasce no Nordeste, numa família que vai enfrentar fome, pobreza, né? Ele vai conhecer as mazelas da classe trabalhadora. Isa, vou precisar de um fio, vai fazendo um fio aí no Twitter para mim. Só para a gente ter uma noção,
Quando o seu Paulinho começa o exercício de educação dele, e quando ele já é um educador, ele tem um episódio, né, muito famoso, que é Angicos, no Rio Grande do Norte, quando ele vai conseguir alfabetizar 300 trabalhadores rurais em 40 horas. Não, você não me entendeu errado. 300 trabalhadores rurais alfabetizados de que forma? De forma a poder fazer a leitura do mundo deles. O método freiriano, que não é uma receita de bolo, viu? Depois eu vou tentar explicar para vocês. Ela parte do princípio de que quem aprende é um sujeito e por isso precisa ser respeitado, respeitada na sua posição de sujeito. De que todas as pessoas que aprendem, elas trazem consigo jornadas, vivências, crenças, e que é a partir daí que a gente trabalha. Que ninguém chega uma folha em branco. E que respeitar saberes, e que entender realidades, e que partir de experiências é a melhor forma de construir conhecimento. Porque todo sistema de conhecimento é inacabado e falho. Um modelo de átomo, ele se mantém o mesmo ao longo da história da ciência? Não, né? A cada nova descoberta, a cada novo avanço científico, a gente vai conseguir derrubar o modelo antigo e propor um modelo novo. Lembra do modelo atômico do pudim de passas? Hoje a gente sabe que não é assim. Lembra do modelo atômico que tinha próton no centro, elétron voando e era mais ou menos só isso? Tinha uns nêutrons lá também, se eu me lembro bem das aulas. Lembro porque era boa aluna. A gente hoje sabe que não é isso. Existem outras partículas ali envolvidas também. Basicamente, o que o seu Paulinho sabia e tinha compromisso desde o início. Ô Isa, eu não sei se você ainda está fazendo o fio do Twitter. Eu acho que não, tá? Se você estava fazendo, espero que... O compromisso do seu Paulinho é o entendimento de que a praxis é fundamental. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eu vou deixar tudo na descrição, tá? Então, Isa, me volta lá para o Twitter, para coisa mesmo do fio. Obrigada. Então, em 62 acontece esse episódio do Rio Grande do Norte. Aí o que vai acontecer, menina? Vai começar mesmo a coisa do governo do João Goulart, né? Que não vai ter o golpe, né? Vão dar golpe no João Goulartzinho, só porque ele queria fazer reforma agrária, piriri, né? Fazer esse país funcionar de verdade. Aí, menina, a coisa mesmo do João Goulart, quando viu o que vai fazer no fio, Isa, quando viu o que a coisa do Paulo Freire mesmo tinha feito, falou: menina, corre aqui, quero você no ministério, né? Vamos fazer aí um bem bolado, quero você educando todo mundo, vamos pôr esse método para, né, funcionar. Só que aí os milicos bigode dá o golpe e tudo, e aí o Paulo Freire vai ser preso, piriri parará pururu, vai precisar se exilar. Pode me voltar do Twitter, Isa, brincadeira. 67 é o ano que o seu Paulinho publica a Educação como Prática de Liberdade, e 68 é o grande marco, talvez, da sua contribuição, dessa primeira fase, da sua contribuição crítica, que é o Pedagogia do Oprimido. Moçadinha, normalmente, quero começar a ler Paulo Freire. E aí a galera vai na Pedagogia do Oprimido. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas é um texto de fôlego, tá cheio de conceito. Paulo Freire era leitor do Habermas. Quando ele fala de curiosidade epistemológica, ele está se referindo a Habermas. Paulo Freire era leitor de Thomas Kuhn, né? Aquele texto sobre os paradigmas científicos. Pedagogia do Oprimido, moçadinha, uma das melhores obras que a intelectualidade brasileira produziu. É a porta de entrada para o seu Paulinho? Eu recomendaria a Pedagogia da Autonomia. Mas, dona Rita, por que a senhora recomendaria a Pedagogia da Autonomia? É um livro de 97, né? Um ano antes do falecimento do seu Paulinho. Ele não vai retomar temas antigos, porque ele não acredita nisso. Mesmo porque não existe tema antigo e mesmo porque um educador, uma educadora, está em constante atualização. Então, o seu pensamento se aperfeiçoa. A sua forma de conduzir, de transmitir, se transforma. Pedagogia da Autonomia é uma grande síntese do trabalho freiriano, da pedagogia freiriana e da ideologia que o Bolsonaro tanto sonha em combater. Mas não vai dar conta. Além também, menino, a fofoca para vocês,
que o Pedagogia da Autonomia foi o livro que uniu eu e Sabrina Fernandes. Tem um vídeo lá no canal da Sabrina, e aí a gente uma vez fez um bate-bola, um bate-papo sobre Pedagogia da Autonomia e sobre as nossas angústias como educadoras em meios digitais. Vou deixar também aqui na descrição embaixo. Mas, dona Ritinha, por que Pedagogia da Autonomia é tudo de bom? E aí eu pensei em ler os trechinhos, piriri. Só que aí esse vídeo, moçada, ia virar a epopeia de Rita Von Ranke pela obra freiriana. Se vocês quiserem, eu faço. A gente pode fazer uma leitura guiada, a gente pode abrir o que é um clube de leitura do Paulo, enfim. Vocês deixam aqui nos comentários. Eu separei 3 pontinhos básicos. Pedagogia da Autonomia é o livro no qual o Paulo Freire nos ensina algumas das suas máximas. A primeira, de que existe uma coisa chamada ensino-educação, com um hífenzinho. O que é ensino-educação, dona Ritinha? É a ideia de que não existe pesquisar sem ensinar, ensinar sem pesquisar. Que não existe educando que não seja educador e educador que não seja educando. Que essas posições, elas trocam, elas estão em constante diálogo. Quem ensina, aprende ensinando. É ensinando que a gente aprende. E quem está aprendendo pode ensinar o seu tutor, falando, não entendi, estou com dúvida, não ficou claro, isso aqui acho que não consegui chegar na explicação, esse exemplo não me contempla, e esse caso aqui na minha casa? Então, quando o educador corrige trabalho, abre roda de debate, coleta informação da turma, deixa que a turma debata tema, o educador está se educando. E essa é a melhor forma de propor ensino-educação. É na Pedagogia da Autonomia também que o seu Paulinho ataca uma coisa que depois a gente conheceu, estabeleceu, com o nome de educação bancária. Essa educação que acredita que educar é transferir conhecimento, é depositar conhecimento na cabeça de alguém e depois esperar que essa pessoa reproduza o conhecimento numa prova. O seu Paulinho critica assim duramente o educador que lê, cita, memoriza, mas é incapaz de articular o que leu com a realidade local, de propor debate com o livro, de contestar o que está lendo, de comparar fonte. Então, a educação bancária, ela seria essa educação desumanizadora, porque ela transforma gente em coisa, porque ela tira as pessoas da posição de sujeitos das suas jornadas de conhecimento, e ela as coloca como objetos. E aí o seu Paulinho fala, educar não é transferir conhecimento. Educar é criar espaços onde conhecimento possa ser produzido, possa ser circulado, onde todo mundo saia na autoria do conhecimento que foi produzido ali. Vou falar de mais 2, ia falar 3, vou falar 4. O terceiro ponto que o seu Paulinho nos ensina em Pedagogia da Autonomia é que não existe no campo da educação falar para. Quem fala para não educa. Só educa quem fala com. E apesar de parecer apenas uma preposição, se você acha que é só uma preposição, você está muito distanciado, em distância, se você não gosta do gênero neutro, em distância de uma ideia de educação horizontal. Uma educação que não é autoritária, que não acredita que para que haja educação alguém precisa deter uma autoridade. Falar com é se colocar numa posição que respeita o sujeito na sua jornada de aprendizagem. E, por fim, acho que eu gostaria de pontuar aqui que Pedagogia da Autonomia nos ensina que não há neutralidade no ensino, mas que quando um programa de um curso é formatado, quando se decide o que vai ser estudado, de que forma, existem interesses ideológicos ali sendo atendidos. E uma das funções do educador, da educadora, é pensar sobre isso. Toda escola, por exemplo, tem um projeto político-pedagógico. E quem formata este projeto? É a comunidade escolar? São professores, funcionários, estudantes? Ou será que é apenas um time técnico, Adoro essa palavra, porque o governo Bolsonaro usa, O Ministério Técnico do Paulo Guedes, que vai deixar o botijão de gás a mais de 100, que vai fazer o dólar. Lembra quando ele falava que o dólar só chega a 5 se fizer muita besteira? Chegou a 7, menina, Mas enfim, e aí um time técnico que vai decidir o que se estuda. Não existe time técnico.
Existe interesse sendo atendido sobre a alcunha, sobre o disfarce de neutralidade. E não existe neutralidade, né? Um beijo, Sérgio Moro. Por onde anda, né? Soube que foi para os Estados Unidos, se vacinou, depois de eleger o maior genocida da história, ser coautor de quase 600 mil mortos no Brasil e dá uma entrevista falando que não se arrepende de nada. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Né? Cantando Edith Piaf pra gente, um anjo. Um dos interesses do seu Paulinho, em Pedagogia da Autonomia, é ajudar a gente a entender que, embora hajam setores ideologizados, né, tudo é ideologizado, que se pretendem a nos fazer acreditar de que a realidade é um dado natural, ela está colocada, ela está posta. A pedagogia crítica vai no sentido contrário, de nos alertar que a realidade é um processo social em formação, em formatação. Se você costuma me acompanhar aqui no canal, tem uma série de vídeos que eu falo de Paulo Freire, né? E uma série de vídeos que eu falo sobre lutar contra um conceito e uma concepção mecanicista da história, de que a história seria inexorável. O Paulo Freire nos diz: o futuro é problemático, não é inexorável. O futuro é o que a gente constrói dele no presente. Por isso são tão importantes os recursos da esperança. Você achou que eu não ia te contar também que 2021 é centenário do Raymond Williams? Assim que eu voltar para o Brasil, vou fazer um vidinho, assim como estou fazendo do Paulo Freire, mais do Raymond Williams. Mas vale contar para vocês também que eu já escrevi um artigo para a revista Continente, vai aparecer aqui. O método freiriano, ele se divide em 3 passos, em 3 movimentos. O professor Moadir Gadotti, né, que é um dos maiores especialistas na obra freiriana, me ensinou a pensar dessa forma. Esse primeiro movimento freiriano, a gente pode entendê-lo como a leitura do mundo. Então, se a gente vai discutir um tema, e eu faço isso sempre aqui no canal, o nosso primeiro passo é tentar entender qual é e quais são, no plural, as leituras de mundo existentes sobre o fato que vamos trabalhar. As pessoas com quem trabalharei já trazem visões de mundo. E quais são essas visões? Em leitura do mundo, a gente deve entender o que as educandas e os educandos já sabem e como eles podem conhecer mais e melhor os seus objetos de indagação. O segundo movimento é a partilha do mundo lido. Então, depois que a gente se pergunta que horas são, faço sempre isso aqui, também é homenagem ao Robertinho Schwartz. Um beijo, Roberto. Depois que eu falo, que horas são? Vamos fazer a leitura do mundo. A gente deve partilhar as leituras e entender por que esta pessoa diferente de mim traz uma bagagem diferente de mim que a possibilita ver o mundo de outra forma, por outra perspectiva. O que essa visão vê que a minha não vê? Quais são os interesses que orientam essa visão e a minha não? Em compartilhar o mundo lido, Paulo Freire e Raymond Williams dão as mãozinhas porque a gente discute significado de palavra. Como pode alguma coisa como liberdade estar tão em disputa e significar coisa tão distinta para setores, para as pessoas, para as parcelas distintas de uma sociedade? O terceiro movimento da pedagogia freiriana é a reconstrução do mundo partilhado. Então, depois de ler o mundo e depois de partilhar as leituras, a gente vai entender o que é possível ser feito nesse mundo. É por isso que a pedagogia freiriana enraivece fascista. É por isso que contra a pedagogia freiriana se levantam os ditadores. Porque a pedagogia freiriana é, na sua prática, na sua raiz, na sua praxis, revolucionária. Depois de ler o mundo e partilhar a leitura, ela propõe de que forma o conhecimento pode transformar a realidade. É uma visão, portanto, radicalmente contrária à ideia de que você estuda para
ficar mais inteligente para arrumar um emprego melhor, né? Que dá ao seu conhecimento um valor dentro de um mercado capitalista. A pedagogia freiriana, ela acredita que formar pessoas melhores é um jeito de fazer um mundo melhor. A educação não muda o mundo. A educação forma novas pessoas que formarão um novo mundo nos seus processos de sujeitos constituintes de uma outra história em outra direção. Eu poderia falar muito de Paulo Freire e eu vou continuar falando muito de Paulo Freire em todos os vídeos desse canal. Junto com o seu Raimundinho, ele é um dos pensadores que me possibilitou fazer meu trabalho e que me orienta a nunca perder esperança e fé, mesmo nos momentos que a gente acha que a coisa está muito difícil para o nosso lado. É o Paulo Freire que me mantém numa ética de justiça, de boniteza, de horizontalidade e de respeito por outro futuro, com melhores acessos e com mais horizontalidade. Eu sempre me emociono falando do Paulo Freire porque eu sei a mudança que ele fez na minha realidade e como mudar a minha realidade como educadora mudou a realidade das pessoas que eu eduquei ao longo da minha vida. Eu agradeço muito ao Grupo Editorial Record por esse convite e a você que me acompanhou nesse vídeo. Espero que você se sinta tocada e tocado para conhecer o maior intelectual que a Academia Brasileira produziu. Um beijinho e até a próxima. Tchau! Pois bem, como disse o Horácio ali, muito bem colocado, a escolha do vídeo, né, foi feita pelo conteúdo, pela importância e relevância, né, das obras do Paulo Freire, até para o que vamos estar trabalhando hoje, né, muito sobre o que estaremos trabalhando hoje. Então, de fato, né, a gente sabe que a Rita, ela tem uma fala um pouco ácida no que se diz respeito ao conteúdo político e talvez nesse momento isso seja meio comum a quase todos os vídeos que a gente procure na internet quando se fala de Paulo Freire, tá? Então, não conseguimos encontrar um vídeo que fosse mais neutro em seu posicionamento. E até acho que, né, diante do nosso grupo de professores, conseguimos lidar bem com essa, né, situação. Acredito que, né, vamos abstrair essa parte política e focar no que é importante, que é a fala a fala e a obra do Freire. Deixa eu... Tem a Cristiane, mão levantada. Cris? Oi, desculpa, eu quero aproveitar aqui a oportunidade, porque tem um item na inscrição do ECT que está gerando dúvidas com várias pessoas sobre a GERED, tá? Porque ali no edital fala lá, coordenadoria para escolher qual coordenadoria, e aí está só Florianópolis. Mas lá, na hora que tu faz a inscrição, aparece 2 itens. Aparece lá, coordenadoria só Florianópolis, e depois baixo, GERED de Florianópolis. Alguém pode dizer qual é a nossa? Qual é a diferença? Horácio, o fone está desligado. Eu não sei, mas a gente pode levantar isso para ti. Não é só para mim, não. Tem várias pessoas perguntando, tá? Obrigada. Cris, nós não temos essa informação, assim, né? Então a gente pode verificar e depois repassa para você no particular. Muito obrigada. Bota lá no grupo daí, por favor.
Ana Paula? Bom dia a todo mundo, a todos. Eu queria só compartilhar com vocês que eu acabei de ler um livro que é muito lindo, muito lindo. Chorei até lendo o livro porque ele é muito lindo. É Paulo Freire Mais Do Que Nunca, do Walter Corran. E ele conta o processo, analisando o livro Cartas a Cristina, do Paulo Freire, que são, na verdade, ele é um livro póstumo, baseado nas cartas que ele manda a Cristina, que é uma criança de 12 anos. Ele troca cartas de anos. Mas, enfim, nessas cartas ele analisa a alfabetização, que ele conta nessas cartas como ele foi alfabetizado. E daí que surge o processo, né, o método dele. Como ele era de uma família muito, que, enfim, era classe média, mas ele acaba entrando na crise, em situação de pobreza e miséria, que eles têm que até roubar comida para conseguir sobreviver. A mãe dele não consegue colocar na escola. E daí ele é alfabetizado pelos pais, pelo pai e pela mãe, embaixo da mangueira do quintal da casa. E essa imagem, para mim, ela é muito linda, assim, sabe? Que ele vai relatando, assim, como que ele é alfabetizado na terra, com o que tinha ali, assim, sabe? Com o que ele brincava, com os galhos da árvore. E como que a alfabetização dele foi muito amorosa. E acho que é essa amorosidade que ele traz para todo o trabalho dele, né? É lindo. Pode ler, Rita, que é muito lindo esse livro. Então, só para trazer essa reflexão, assim, sabe, da amorosidade, que eu acho que é o que define o Paulo Freire. Obrigada, Ana. Elizabeth? Eu acho que, diante desse material, a gente não pode ter um corte, assim, né, sem uma reflexão. Agradeço a Ana aí por começar, e acho que pelo menos umas 2 contribuições de nós, professores, deve ser dada diante de um material tão rico que foi apresentado nesse momento. Eu, por incrível, não conhecia essa blogueira, assim, eu não conhecia os vídeos dela, anotei para dar uma olhada, acho que tem realmente bastante conteúdo. Mas o que eu quero refletir é que nós, quando a gente conhece Paulo Freire, e nós conhecemos Paulo Freire pela nossa proposta curricular há muito tempo, né? Nós temos que entender ele como um projeto de educação, e um projeto de educação que inclui, um projeto de educação que acolhe e que dá esperança para toda a população de que a situação pode melhorar, que as coisas podem melhorar. Então, nós não podemos ouvir o Paulo Freire, apesar do momento atual político, como algo que possa ser excluído, retirado de uma hora para outra da educação. Não, ele é um projeto de educação. Ele é algo que ficará, mas os políticos passarão. Assim como passa uma gestão escolar, como passa o meu tempo de escola, que já estou quase me aposentando, né? Nós passamos. Mas esse projeto de sociedade que a gente quer, ele fica. Então, mesmo que tenham correntes contrárias ao pensamento que transforma as classes sociais, que traz para o cenário, para a ativa, né, a pessoa do sujeito, aquele professor que faz essa leitura do mundo, nesse momento, nós não podemos esquecer que isso é um projeto, que isso é um seguir a educação, né? E agora pensar a nossa escola com o novo ensino médio, mesmo sendo um projeto de novo ensino médio, que já foi gestado há um tempo atrás, ele sofreu alterações e ele tem que ser bem pensado, bem repensado, dentro dessa questão socio-interacionista, que é a nossa proposta curricular. Ele não pode sofrer idealizações políticas desse momento, deste governo, porque nós não temos compromisso com esse governo, nós temos um compromisso com a educação, e com nenhum outro governo a gente tem um compromisso maior do que com a educação. Então, é isso que eu gostaria de deixar, assim, que eu agradeço bastante por trazer esse material.
apesar de que já botei no privado aí para o Horácio algumas opiniões, que às vezes a gente corre alguns riscos, né? De acordo com o material que a gente posta. Mas agradeço bastante, é uma linha de pensamento que eu sigo na escola há bastante tempo, porque ela está no documento da sede, ela é um documento do Estado de Santa Catarina. É isso. Ok, obrigada, Beth. Ô, Alessandra, bom dia a todos. Só uma informação, vários aqui já citaram a Rita como blogueira, né? Então, para quem não conhece, ele é um professor desde os 14 anos, né? Os pais eram professores, ele começou a dar aula em cursinho. Ele é formado em letras, tem mestrado, doutorado. Então, assim, ele usa esse personagem, a Rita, que ele chama de arte e comunicação. E ele diz que foi inspirado no Paulo Freire. E quando o Paulo Freire voltou do exílio, ele tinha uma preocupação que ele percebeu que a gente precisava se comunicar melhor, ele precisava levar essa mensagem da alfabetização. Então, eu diria assim, ele é um professor, tá? Um estudioso formado em letras e com uma contribuição imensa, tá? A gente pode encontrar várias entrevistas dele ele tem um canal, mas ele já foi entrevistado, né? Várias vezes. Só te adendo, ok? Rubens? Oi, gente, bom dia a todas e todos. Só queria fazer um complemento na fala da Beth, acho que ela está bem... É verdade que a gente precisa pensar mais sobre isso e, né, levar todas as reflexões desse vídeo, né, para frente. E uma delas é pensar que temos muitos alunos na nossa escola que ainda não estão alfabetizados. Então, que a escola pudesse pensar em fazer um levantamento, eu acho que já foi previamente feito isso, mas pode ser feito isso de forma mais ampliada, e fazer um trabalho com todos os adolescentes que ainda não estão alfabetizados lá na escola. É importantíssimo, né, que a gente escute uma fala tão linda dessa, entenda o que Paulo Freire significou e significa ainda para a educação, mas que a gente tome ações práticas, né, para fazer isso e para frente mesmo. Então, eu tenho conhecimento de que temos adolescentes que não estão alfabetizados ainda, então que a escola pense em projetos para o próximo ano, para que todos saiam de lá alfabetizados. Não é difícil, gente, basta que a gente se una e trabalhe em coletivo. Obrigado. Obrigada, Rubens. O microfone desligou? Eu desliguei. Então, pessoal, não tem mais ninguém aqui na lista, né, para falar. Eu agradeço, né, as contribuições, e a gente tem, nos foi encaminhado, né, um roteirinho para a gente estar tratando sobre, né, todas as escolas estarão tratando sobre os mesmos temas, cada um com a sua especificidade, né, para a sua escola, enfim. E um dos temas solicitados era apoio pedagógico. E aí a gente vai trazer a Jussi, que é a coordenadora da Escola Apolo, né, na nossa escola, que vai falar um pouquinho sobre. A Jussi está aí? Bom dia, sim, estou. Oi. Tudo bem? Bom dia, Jussi. Bom dia, queridões. A Jussi vai falar sobre reposição e apoio pedagógico, tá, gente? Vocês precisam nos auxiliar em entender todo esse processo, né? Então, a fala dela é de grande importância, tá?
Fique à vontade, Jus. Obrigada. Bom dia a todos. Eu me sinto honrada, extremamente honrada, em poder trazer uma fala que é muito simples, muito objetiva, mas poder falar com professores. É uma honra para mim poder transmitir, mesmo que seja uma fala assim simples, para professores. Então, no dia 17, foi apresentada a vocês, né, via YouTube, algumas informações. Mas o que nós percebemos, coordenadores e professores, é que foi algo muito light, diferente daquilo que nós vivemos na realidade. Né? Foi um texto, uma oratória muito bonita, mas no dia a dia, nós vivemos uma outra realidade na Escola Polo. Então, hoje eu venho trazer algo simples, objetivo e direto do que nós, professores da Polo, né, estamos enfrentando e vamos enfrentar. Primeiramente, né, eu gostaria de salientar que a coordenação ela é composta por duas profissionais, que é a Chari, que é responsável pelo ensino médio, né, mas que no momento está afastada por motivos de saúde, e eu, Jussiane, que sou responsável pelo Fundamental 1 e 2. Nós também temos 2 orientadores que trabalham conosco, que é o Douglas e o Admo. O Douglas vem fazendo um trabalho muito bom. Assim, nós, Chari e eu, não conseguimos nos imaginar sem esse profissional. Os professores também falam, né, a mesma coisa. Então, eu acho importante, né, a gente salientar o trabalho de todos. Eu preparei aqui um PowerPoint. Eu não sei se eu vou conseguir compartilhar, porque eu não estou com o meu computador morreu, estou com o computador da escola, e preparando o PowerPoint, ele é bem diferente. Primeiro que ele não é Word, né? Então, eu tive uns probleminhas aqui, mas eu vou tentar, aí eu espero que vocês consigam ver, né? Só um minutinho, pessoal. Realmente eu não vou conseguir compartilhar com vocês, tá? Mas se alguém de repente interesse... podes mandar, né, para Alessandra e ela, né, compartilha, daí ela vai... Essa era a minha intenção, ser... professor. Essa era a minha intenção, mas eu não consegui salvar. Eu li um computador diferente, ele é Linux. Entendi, eu não tenho experiência com Linux. E aí eu não consegui. Mas eu vou me basear nele para fala, até para me orientar, tá bom? Então, só que eu tinha preparado algo tão bonitinho, mas tudo bem, vamos lá. Bom, professores, a Escola Polo, né, ela começou efetivamente no dia 22. A data oficial foi no dia 8 de março, né, que deveria ter começado. E começou, algumas turmas começaram, sim, essas aulas, mas a efetividade das aulas começaram só no dia 22/3. Eu falo essas datas porque elas vão mostrar uma importância agora, no que a gente está vivendo no dia de hoje, né? Tá bom? Então, nosso primeiro semestre, ele terminou no dia 30 de julho. E no dia 30 de julho, nós estávamos com a Escola Polo toda redondinha. Então, por quê? São 2 coordenadoras que já chegaram a coordenar uma escola de mais de 4.000 alunos, sabendo-se que a nossa formação não é em gestão. Eu sou professora de língua inglesa, a Chari de sociologia, e nos foi passado esse desafio. Confesso que nós não tínhamos ideia de quão grande era esse desafio, né? Mas uma fala da Nilza é que nós estamos fazendo uma faculdade na prática, e assim, eu tenho aprendido muito, e também essa é uma fala da Chari, nós temos aprendido muito sobre educação, sobre ser humano, sobre empatia, sobre gestão de pessoas, gestão em todos os âmbitos. Então, é um desafio? É árduo?
mas tem também sido um presente para nós, professores. E nós falamos que nós vamos voltar para a sala de aula como um profissional da educação melhorado, né? Levando em conta que nós, professores, nunca podemos, né, parar as nossas pesquisas, os nossos estudos. Então, quando terminou o nosso primeiro semestre, no dia 30, nós pensamos, está tudo organizado. Temos todos os professores, temos todas as turmas redondinhas, o drive está completo, plataforma trabalhando, estamos bem. Agora nós vamos poder respirar. Era a nossa fala, a fala dos 4 na equipe. No segundo semestre, nós podemos respirar e os nossos professores também poderão respirar, não vão precisar viver aquela correria, né? Estarão tranquilos. No dia 2 de 8, né, de agosto, inicia-se o primeiro semestre. Estamos ali, dando as nossas primeiras aulas, eis que nos surpreende a portaria 2154, né, do dia 26 de agosto, que determina a volta dos alunos sem comorbidade ao modelo 100% presencial. E pegou de surpresa todos nós, né, professores? Nós temos professores que trabalham conosco na Polo, nós temos professores aqui que trabalham em outra Polo, e de uma certa forma também vai refletir em vocês, professores da escola de origem. E aí, nós aguardamos orientações da Secretaria de Educação, né? E veio a nós 3 modalidades que serão cumpridas, que têm que ser cumpridas. A primeira é a reposição. Reposição do quê? Lembra que no início da minha fala, eu comentei que as aulas da Escola Polo começaram no dia 8 de 3 de março, mas a sua efetividade, quando realmente nós tínhamos já um bom número de professores contratados, turmas já com os seus números de alunos enturmados, foi no dia 22 de março. O que aconteceu? Nós ficamos com uma falta de horas, nós temos que cumprir o número de horas anuais, né, que vocês sabem, né? Então, nós ficamos com uma falta, nós ficamos com um gap de horas. Essas horas se transformaram em dias, se transformaram em 21 dias de reposição. Reposição do quê, Jussiane? Reposição de conteúdo relevante do primeiro semestre que ficou nessa lacuna, nesse gap, sem ser ensinado, sem ser repassado para os nossos alunos. Não seria repassado esse conhecimento? Cara, escolhi abrir minha folha. Bom, não seria repassado esse conhecimento? Sim, seria passado, mas ao longo do ano. Só que com o retorno dos alunos, né, das crianças e adolescentes para suas escolas de origem, nós tínhamos que repor esses conteúdos. Então, veio a ideia da Secretaria da Educação com a reposição. Então, nesses 21 dias, os professores da Escola Polo estão repondo esses conteúdos que são relevantes, que deveriam ter sido ensinados no primeiro semestre, mas pelo atraso, né, pela efetividade, no início não aconteceu. Bom, a reposição ela acontece como? Com um contraturno ou um espelhamento. O aluno voltando para a escola de origem, ele tem um turno, então ele foi estudar de manhã, porque ele estudava de manhã. A reposição dele foi para a tarde. Então, se eu sou aluno da manhã na escola de origem, minha reposição vai ser à tarde, e vice-versa. Se eu sou aluno do noturno, minha reposição vai ser diurno. Aí, professores, talvez vocês vão falar assim, e eu entendo, porque eu também tenho empatia nisso. Mas os nossos alunos do noturno são alunos que trabalham, são alunos que têm um outro compromisso durante o dia, por isso, na sua maioria, estuda à noite. Bom, essa não é uma decisão da Polo, tá? Tudo que nós fazemos são encaminhamentos, são orientações que nós recebemos. Então, nós não decidimos quem fica, quem sai, quem pode, quem não pode, quem faz, quem não faz. Nós só transmitimos. Então, se
você se deparar com uma situação dessa, a orientação é sempre que a família, o aluno, recorra à escola de origem. A escola de origem é que toma decisões, tá? Não somos nós, polo. Então, em resumo, é isso. A reposição veio para repor conteúdos relevantes que ficaram faltando no primeiro semestre, sendo que as aulas, efetivamente, começaram somente no dia 22 de março, na Escola Polo. Um outro grupo que a portaria fala é a comorbidade. Nós temos alunos que têm certas comorbidades que impedem eles de estarem no aglomerado, né? Numa sala de aula, onde sim acontece aglomeração, você está numa sala de aula, né? Então, essas comorbidades, elas foram elencadas e a gente vai ver no próximo slide. Então, no artigo 5º, né, o modelo 100% remoto passará a atender somente estudantes que comprovadamente integrarem esse grupo de risco. No artigo 1º, a comprovação de que o estudante é um grupo de risco deverá ser feita mediante a apresentação do atestado médico, né? Para quem irá esse atestado médico? Para a escola de origem, tá? Com uma indicação explícita das condições de riscos definidas, né, pelo decreto número 1408 de 2021. São essas comorbidades, né, condições de riscos, né, relativos à COVID. Então, gestantes e puérperas, obesidade grave, asma, doença congênita rara, genética, autoimune, neoplasias, imunodeprimidos, hemoglobinopatia grave, doenças cardiovasculares, doenças neurológicas e crônicas e a diabetes mellitus, tá? Eu já recebi alguns e-mails, né, ou até telefonemas de famílias que têm suas crianças ou que moram com avós ou que os pais têm alguma comorbidade. Bom, o decreto fala isso, tá, professores? Mas como eu disse, quem toma essas decisões são a escola de origem. Falo isso até para vocês passarem adiante, tá? Então, a Escola Polo não toma decisões, sempre é a escola de origem. O terceiro, né, a terceira modalidade é o apoio pedagógico, tá? Como acontece o apoio pedagógico? Então, os nossos professores da Polo, eles estão sendo distribuídos entre reposição, professores de reposição, professores de comorbidade, né, para o grupo de comorbidade, alunos que não retornarão para o presencial, e professores no apoio pedagógico. Apoio pedagógico, ele acontecerá de duas maneiras simultaneamente, tá? Juntinhos, que é o professor do apoio pedagógico, ele tem uma ferramenta de apoio que se chama o Portal Educa Santa Catarina, que é aquelas aulas, né, dos professores da amazonenses, né, aquelas aulas que apareceram nas nossas TVs, para quem tem TV a cabo, né, então tem essas aulas, tá? Aí você vai dizer, e quem não tem, o aluno que não tem essa disponibilidade? Gente, eu também sofro com a mesma indagação, tá? Mas essa é um apoio, é mais uma ferramenta de apoio para as crianças, para os adolescentes. Depois, o apoio pedagógico, ele vai acontecer também de duas maneiras, isso já usando os nossos professores. Então, os nossos professores da Polo têm a ferramenta Portal Educa Santa Catarina e tem a ferramenta Plataforma Google para os alunos, né, que estão lá no presencial e que no contraturno estarão tirando todas as dúvidas, né, as lacunas de aprendizagem geradas no período pandêmico, né, que deverão ser utilizadas por você, professor de apoio pedagógico, vinculado à Escola Polo, né, que fará essa mediação junto ao aluno. Então, na plataforma Google, você vai estar fazendo essa mediação de apoio. Os alunos que não têm acesso online, continua ainda o mesmo processo, que são as impressas, né? Você continuará enviando as impressas, tá?
Então, quem deve frequentar o apoio pedagógico para fins de recuperação de estudos? O estudante que, no conselho de classe do primeiro semestre de 2021, ele não realizou nenhuma atividade com você. Ou ele realizou todas ou parte das atividades, mas com sérias dificuldades. Você via que ele não conseguia desenvolver uma aprendizagem. Ou seja, são os seus alunos C e D, né? Nós temos uma planilha no Drive, quem é professor do online, que coloca a distribuição das notas, então faz a avaliação e classifica, né, o aluno como A, B, C e D. Então, aluno C e D é o nosso aluno de busca ativa ou nosso aluno com sérias dificuldades de aprendizagem. Então, é esse aluno que vai receber o apoio pedagógico. Tá? Então, o professor do apoio pedagógico ele deverá planejar as aulas, atividades escolares e plantões tira-dúvidas articulados com a programação das aulas na TV, que poderão também ser acessadas posteriormente à transmissão no portal Educa Santa Catarina. O apoio pedagógico ele deverá pautar-se na avaliação diagnóstica da turma, considerando, então, o contínuo curricular de 2020 e 2021. Em suma, professores, esse é o papel da Polo agora nesse segundo semestre. Estar junto com os professores, nesse período de 21 dias, fazendo a reposição dos conteúdos relevantes, dando as suas aulas normalmente ao grupo de alunos de comorbidade, e atuando no apoio pedagógico. Há várias informações que eu não vou passar aqui para vocês, porque não, né, serão direcionadas ao professor da Polo, e essas orientações vão continuar sendo feitas. Mas, para vocês saberem o que está acontecendo, né, na Escola Polo Ivo Silveira. Em suma, é isso, professores. Se vocês tiverem algum questionamento, lembrando vocês que contratação, né, toda essa parte não é conosco, as coordenadoras, tá? As coordenadoras são só o pedagógico, tá? Nós só fazemos esse trabalho mesmo da parte pedagógica. Mas estou à disposição para qualquer questionamento. Jussi, deixa eu te perguntar, o que tu teria para colocar para os... Porque essa gravação vai para os profs da Polo também, né? Não sei se tu quer fazer um recorte e já colocar agora. Olha, se a gente prefere fazer um meet direto com eles, até porque eles nos questionam, né? Eles têm questionamentos diferentes dos professores no presencial. Então, os questionamentos também já servem para ficar também para a gravação disponibilizada a eles. Não, perfeito. Só para já te disponibilizar. Tá, obrigada, Lê. Imagina. Ô, Jussi. Sim. Quando começa não a reposição, mas o apoio pedagógico, as notas desse... Então, assim, esse aluno vai fazer uma recuperação, aquele aluno C e D vai ser gerado nota, essas notas chegarão como ao professor da escola de origem? Sim, os nossos alunos de apoio pedagógico, eles terão avaliações escritas ou diagnóstica e receberão médias. Como esse aluno, né, ele vai estar lá no presencial, então ele vai ter um professor presencial, e esse professor presencial também vai gerar avaliações médias, as nossas médias, as nossas notas, né, do apoio pedagógico, ele será liberado no final do semestre para o professor do presencial fazer uso delas. Então, será um plus, uma nota a mais que o professor do presencial poderá usar para colaborar na média do aluno dele. Mas o nosso professor de apoio, como o próprio nome fala, ele é um apoio. Então, quem determina essas notas, né, como vai usar essas médias que nós vamos passar, é o professor da escola de origem que está com o aluno presencial. Mas, sim, será dado avaliação, notas e médias pelo professor de apoio pedagógico. Ju, obrigado pela informação. Só confirma, a gente já falou no chat, mas a pergunta
Então, assim, como a gente emite manhã e tarde, né, os alunos vão estar todo o período da manhã e da tarde, a reposição e o apoio pedagógico sempre no contraturno. Então, ele vai ter que fazer no período noturno, não é isso? Correto? O caso do EMIT, eu não estou tão familiarizada, né? Porque como é ensino médio, a Tiara que ficava mais, que fazia mais pesquisa e estudava. Mas aquilo que eu falei no início da nossa fala, a escola de origem, ela tem todo o histórico, ela detém de informações. Então, nós sabemos que alunos do noturno têm que fazer diurno, tá? Então, agora, no caso do EMIT, eu não saberia te dizer agora, eu teria que fazer pesquisas, me informar e passar para vocês. Não, mas está... O caso do EMIT, ele só vai espelhar para o noturno, ele não tem como fazer no vespertino e nem no matutino, porque ele vai estar no presencial naquele momento. Então, o EMIT e o novo ensino médio são os únicos que vão fazer o apoio pedagógico no período do noturno. Ok, obrigado, Nilza. Outra questão o apoio pedagógico, acho que é importante a gente entender. A Escola Polo, ela trabalha com o currículo básico. Nós, do EMIT, temos o currículo flexível. Então, as disciplinas, né, do currículo flexível, elas não entram no apoio pedagógico, tá? Precisa ter entendimento. Então, se algum professor entender que precisa fazer aquele aluno CD uma recuperação, sei lá, de arte e cultura, de espanhol, ele precisa fazer na escola de origem, porque, no caso, a Escola Polo não vai fazer, ela só vai tratar desse currículo básico. Correto? Exato. Se não tiver mais nenhum questionamento, né? Te agradeço imensamente, eu acho que é importante, né? Como a Jússi disse, ela saiu do chão de fábrica, ela é Chari, e se meteram nessa loucura, e tem sido imprescindível, tá? Para que a gente conseguisse dar conta, né? Para esse volume de professores, que na realidade a escola Ivo Silveira teve que absorver, e esse número de alunos, né? São mais de 3.000 alunos, né? E todo esse processo. Então, eu só tenho que te agradecer, Jússi, por essa fala, por essa contribuição e por todo o trabalho que tu tem feito aqui junto conosco na Escola Ivo Silveira. Eu que agradeço, como eu falei, foi uma honra, né, ter essa oportunidade de falar com professores. É uma honra. Agradeço em nome da Chari, agradeço em nome do Douglas e agradeço em nome do Admo todo o apoio que a gente vem recebendo. Uma ótima parada pedagógica para todos vocês. Um abração. Assim eu me retiro, então, né, do Meet e volto para o dia a dia. Tchau, tchau a todos. Tchau, Jússi. Obrigada. Então, voltando. Deixa eu compartilhar novamente a guia. Então, agora, como a Jússi falou, né, a gente tem que apresentar o EducSC, né? O que a Aline está perguntando se as reposições não podem ocorrer aos sábados ou estender o ano letivo. Não. Aos sábados, assim, ó, o que está acontecendo no CLES, ele pode utilizar o final de semana para realizar as atividades, né? Talvez ele perca uma aula ou outra síncrona. Mas o que não for síncrono, o que for assíncrono, ele pode estar realizando. Sábado não, Rosana, por quê? Ele não pode realizar?
Ah, sim, os Meet, sim, mas as atividades, né, que são disponíveis, ele pode realizar. Por causa que eu tô na Polo também. Então, assim, o que foi repassado para nós é que, assim, os alunos, eles vão realizar os meets com a gente no contraturno, tá? E eles vão realizar por exemplo, assim, eu lanço, por causa que agora temos as pastas da reposição. Tem as turmas da comorbidade e as turmas da reposição, que espelhou. Então, assim, as turmas da reposição têm os alunos da comorbidade e tem os alunos da reposição. Então, assim, eles vão realizar as atividades, claro, como no remoto, no momento que a gente der o prazo. Só que os meets têm que serem realizados dentro do horário previsto. Por exemplo, eu faço o meu meet segunda-feira à tarde, porque antes o meu meet era segunda-feira de manhã, espelhou para a turma da tarde. Não que eu tenha ficado com as mesmas turmas, eu não fiquei, só que espelhou. E aí teve professores que ficaram com a minha turma, com os alunos da comorbidade. É meio doido, mas está funcionando. Tá bom, obrigada. Então, e a Jussi já comentou ali com vocês a respeito do EducSC. Eu vou apresentar um pouquinho, não sei se todos já conhecem, né? Mas o EducSC, então, é um portal educacional onde eu acredito que foram adquiridos uma série de vídeos e aulas do Amazonas, eu acho que é o nome da empresa, né, da escola, enfim. E como é que funciona? Dentro desse portal, a gente abre o site educasc.com.br, a gente consegue acessar a programação e os materiais, né? Então, tem 2 canais que ficam disponíveis não só na TV a cabo, mas também na TV aberta. O canal 1, ele tem anos iniciais e anos finais, e no canal 2, atividades de anos finais e ensino médio, tá? Aí aqui fala um pouquinho sobre como sintonizar a TV em cada região. Aqui o aluno consegue baixar os materiais de apoio, e o professor também, para o ensino médio. Vem uma série de blocos com as aulas. Aula em Casa Amazonas. Aí vem as atividades aqui referentes às aulas, né, que são apresentadas no canal. Pois bem, vamos lá. Portal de vídeos. Aqui a gente só tem vídeo por enquanto, até o 7º ano. Aqui, canal 2, então a gente tem aqui, ó, terça-feira, 21 de setembro, ontem, os vídeos que foram passados. O que acontece? O aluno, ele tem que assistir no tempo real a aula, na TV. Durante a aula, na TV, aparece um QR Code, ele fotografa esse QR Code, e aí ele consegue registrar a presença dele em aula. Passado aqui na aba de marcar presença. Eu não vou conseguir fazer, tá? Porque precisa de um cadastro de aluno.
E até tem um número, um código que é passado para ele na hora do QR Code. O que acontece? Se esse aluno não assistiu o vídeo na hora que está passando na TV e for assistir aqui no portal de vídeos mais tarde, ele não consegue marcar presença, ele não consegue validar a presença. Então, aquele aluno que não conseguiu ficar de forma síncrona na aula do CLES, também não conseguiu fazer a aula ao vivo do EducaSC, ele fica com falta, tá? E aí ele perde a oportunidade de estar refazendo e revendo a sua condição ali de C ou D, tá? Então, são essas duas formas que estão sendo ofertadas. Vou abrir um videozinho aqui, só para a gente ter uma ideia de como funciona. Olá, alunos da terceira série ou terceiro ano do ensino médio, não é? Terceirão, olha aí o último ano. Muito bem, gente, sou a professora Sara Arinana, estou aqui com vocês para a gente aí estudar biologia. Vamos dar uma olhada no nosso conteúdo de hoje. A gente vai falar sobre o reino fungi. Então, muito legal esse reino, ou o reino dos fungos também. Bem, como vocês sabem, todos os seres vivos, eles são agrupados em 5 reinos, tá bom? Em 5. Reino Monera, reino protista, que nós já vimos nas aulas anteriores, reino dos fungos, que a gente vai estudar hoje, o reino animal e o reino vegetal, beleza? Então, nós temos 5 reinos. Então, cada um vai ter uma... Vou passar um pouquinho aqui para a gente ver. Tem algumas artes, okay? Né? Outra característica... E aqui ela apresenta lá as questões que ficam disponíveis naquela outra aba. Disse letra D. Depois ela faz a correção. Zidia, né? Deve ser na Zidia. A Zidia diz que não. Eu acho que os fungos é o que diferencia. É a letra A. Tá. Para a segunda, vamos para a segunda questão. Apresente 3 aspectos positivos e 3 aspectos negativos dos fungos. Então... Ok? Muito bem. Gente, teve alguém, eu acho que foi a Vitória. Tava olhando aí, né? A Vitória pegou o comentário. Olha. Então, é mais ou menos isso, assim, a gente tem, a gente pode estar utilizando também, né, fazer uso dessas atividades, desses vídeos, e apresentar para os alunos essa oportunidade que eles têm. Aqui também tem uma plataforma de quiz para eles responderem. A gente tem bastante notícia, inclusive a notícia de que... Eu fiquei sabendo por aqui até a notícia de que a inscrição para o Enem tinha sido prorrogada. Então, é um portal bem completo, assim, né? Talvez ele não seja o ideal, né? Mas a programação também fica disponível todos os dias, então aqui eu consigo ver, ó, que para essa quarta-feira, a minha aula, por exemplo, do ensino médio vai acontecer das 10h30 às 11 da manhã, das 9h30 às 10 para o primeiro ano, que hoje eu vou ter só aula de física. Então, se eu não sou um aluno C ou D, eu não preciso, né, tá fazendo posso, mas não preciso, né, fazer esse apoio. E por isso a importância naquele momento que a gente estava classificando os alunos, né, durante o conselho de classe, por isso aquela importância, relevância, né, de estar
classificando corretamente e colocando eles como C ou D. Ok, pessoal, acho que era isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida. A plataforma ela é bem simples, tá? Tem as abas aqui sobre educação, aqui para o educador, né? Fala dicas de atividades de educação empreendedora, Dia da Árvore, que foi ontem, né? Habilidades socioemocionais, como utilizar um podcast. Aqui tem dicas de vestibular, dicas do Enem, alguns cases aqui, né, que estão acontecendo em algumas escolas. A programação. E aqui fala um pouquinho sobre o nosso principal tema de hoje, que é o novo ensino médio, veja o que muda em Santa Catarina. Isso vai ser o que a gente vai conversar bastante hoje. E era isso. Qualquer dúvida que tiverem também, depois vocês podem estar fazendo contato, me perguntando, a gente está acessando juntos. Tá bom? Acho que era isso. E aí partimos para... Intervalo, Alessandra. Intervalo. 15 minutos de intervalo, então retornamos 9h35. Hora do café. Ô, delícia. 9h40, já são 9h24. Ok, 9h40 todos, aí nós vamos começar a falar sobre o novo ensino médio, tá? Então tá. Obrigado. 9. Beijos. Beijos. Olá, agora. Pessoal, eu sei que está no intervalo, mas eu vou deixar a mão levantada, levantei bem no final. Acho que foi erro da minha parte. Mas eu vou deixar levantada para depois só perguntar uma coisa rapidinho. Bom intervalo aí.